Olá, pessoal! Hoje nós iniciaremos os conteúdos referentes ao segundo bimestre. É importante que vocês estejam com o livro, com a tabela periódica e com o caderno para fazerem anotações ao longo da videoaula. Aqui, como vocês estão vendo, é uma demonstração da tabela periódica, onde ela contém 118 elementos químicos, 92 elementos são naturais e 26 são artificiais. Elas podem apresentar seus elementos no estado sólido, líquido ou gasoso. Seus elementos eles são divididos em elementos representativos, elementos de transição, transição interna e externa. Aqui eu coloquei a representação de um elemento químico da tabela periódica. Todos os elementos químicos têm suas próprias características. Vou mostrar, através desse elemento, como eu posso encontrar as características dos elementos. É o número atômico do ferro, que é o número da quantidade de elétrons ou prótons, e a posição em que ele vai se localizar dentro da tabela periódica. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica. Algumas tabelas não vêm a distribuição eletrônica. Caso isso não venha, eu tenho que aprender a distribuir os elétrons nas suas camadas e subcamadas e encontrar a quantidade de elétrons conforme sua camada. Aqui eu tenho um símbolo, onde o ferro ele tem duas letras, ou seja, quando um elemento aparece um símbolo com duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Se for apenas uma letra, ela tem que ser maiúscula. Abaixo da sigla tem um nome, que é o nome do elemento, nesse caso é o ferro. E abaixo do nome tem a massa atômica. Na página 7 do livro de vocês, ou na própria tabela periódica de vocês que a escola disponibiliza, ao lado da sigla tem uma demonstraçãozinha para determinar que estado esse elemento se encontra na natureza, se é sólido, líquido ou gasoso. Abaixo da sigla e acima do nome tem determinando se ele é um elemento radioativo ou artificial. Essas são as características que o elemento pode conter dentro da tabela periódica. Todos os elementos têm essa mesma característica: número atômico, distribuição eletrônica, símbolo, nome, massa e as outras características que apresentam na tabela periódica de vocês. Agora iremos conhecer a ordenação e classificação dos elementos químicos. Elas são ordenadas em períodos e grupos ou famílias. Primeiro, vamos conhecer como é que funciona a questão dos períodos. Os períodos são justamente essas 7 linhas aqui, como demonstra na tabela que eu coloquei aqui. Ela é localizada através das linhas horizontais. No caso aqui, o primeiro período são esses dois primeiros elementos que compõem o primeiro período. O segundo período são esses outros elementos que compõem o segundo período. E assim sucessivamente, conforme na linha horizontal de cada período. Aí aqui eu coloquei no primeiro período, tem 2 elementos químicos, muito curto. No segundo período tem 8. No terceiro período tem 8. No quarto período, 18. No quinto, 18. No sexto, 32. No sétimo, 32. E vocês podem conferir contando na tabela periódica de vocês. O período ele é determinado através da distribuição eletrônica, pela sua última camada distributiva, ou seja, a última camada que recebeu elétrons. As colunas, né, elas são chamadas de grupos ou família. Colunas. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas e assim sucessivamente. E essas famílias são divididas em família A e família B. Ou seja, temos 18 linhas aqui, ó, na vertical, ou seja, colunas. Cada família tem 8 grupos. Na família A tem 8 grupos, que são esses daqui, ó, onde está 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, até o 8º A. A família B é justamente esses elementos que estão aqui, que são nos elementos de transição. É importante também saber que nas famílias, para encontrar o período e a coluna, vai de acordo com a distribuição também do subnível. No caso da coluna, é através do subnível energético, que é através do subnível S, D, P e F,
A quantidade de elétrons que estiverem distribuídos nesses subníveis, conforme a distribuição eletrônica, é onde eu vou localizar o meu elemento na minha tabela periódica, determinar qual família ele pertence. Na página 7 do livro de vocês tem uma tabela em branco, apenas numerada com os períodos e com as famílias. Então, já que essa tabela está em branco, vocês peguem a tabela, preencham com essas informações conforme está aqui nessa imagem. Aqui está dizendo o quê? Que essas duas colunas, ela pertence ao subnível S. Esses elementos, quando aparecer na distribuição S1, a gente vai localizar. Quando aparecer também S2, a gente vai saber localizar. No D1 a D10, é porque o D ele suporta 10 elétrons. Então, vocês têm que numerar conforme está aqui na imagem, para que a gente possa também localizar o nosso elemento e saber se ele pertence à família B. O P suporta 6 elétrons. Então, vocês também vão colocar aí o P1, P2, P3, P4, P5 e P6, para que possamos localizar o nosso elemento, conforme a distribuição eletrônica. E o F, né, também está aí, ó, que faz parte dos elementos de transição interna. Vocês vão colocar F1 ao F14. O F, ele suporta 14 elétrons. Vamos para os nossos exemplos. Coloquei aqui 3 exemplos, onde a gente precisa fazer a distribuição eletrônica, através do diagrama de Linus Pauling. E feito a distribuição eletrônica do hidrogênio, a gente vai localizar o período e sua coluna, ou seja, a família. Aqui, né, no hidrogênio, primeiro tem que saber quantos elétrons tem o hidrogênio. Verificando na tabela periódica, o hidrogênio tem um elétron. Então, feita a distribuição eletrônica, né, ele vai passar pela primeira camada, que é a camada K. E essa camada suporta um subnível com 2 elétrons. Porém, o hidrogênio, apesar do subnível suportar 2 elétrons, o hidrogênio ele tem apenas um, então eu posso colocar apenas um elétron, certo? Quando vocês forem anotar, vocês anotem um S1, que está identificando a camada, que é a camada K, o subnível S e a quantidade de elétrons que o elemento compõe, que é 1. Aqui, nessa informação, eu também posso determinar que período esse elemento está localizado. A localização do período é através da camada de valência, a última camada a receber elétrons. Porém, como o elemento ele contém apenas um elétron, passou apenas por uma camada, que é a camada K. E a camada K é representada por esse número 1. Então, isso significa o quê? Que o meu elemento ele faz parte do primeiro período. Tá aqui, está contido no primeiro período. Vocês podem conferir na tabela periódica. Primeiro período, tá aqui, ó. Primeiro período, né? Porque o período não são essas linhas horizontais. Primeiro período, o hidrogênio. Já a família é determinada pelo subnível, né? A gente sabe que ele tem que estar lá no bloquinho do subnível S, como vocês anotaram no livro de vocês, na página 7. Então, o hidrogênio ele só pode estar localizado em uma daquelas duas colunas. Eu pedi que vocês colocassem lá, né, na distribuição eletrônica, um S1. Vendo no meu bloquinho aqui, ó, eu tenho S1, seria essa primeira coluna, e S2 seria essa segunda coluna. No caso do meu elemento na distribuição eletrônica, ele seria S1. Sendo S1, ele pertence à primeira família que está localizada aqui, que é justamente a família 1A. Confiram na tabela de vocês. Aí aqui eu coloquei outras informações também. Apresenta átomo com apenas um nível e a sua camada de valência é a primeira, que é a camada K. O segundo exemplo, eu peguei o enxofre. O enxofre, ele tem 16 elétrons. Feita a distribuição eletrônica, né? Um S2,
2s2, 2p6, 2s2, 3p4. O P suporta 6 elétrons. Porém, quando eu somar aqui os elétrons, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Com 2, 12. Se eu colocasse 6 aqui, seria 18. Mas o enxofre ele tem 16 elétrons. Então, eu posso colocar 4 elétrons, porque vai completar a quantidade de elétrons do meu enxofre. Se caso passasse de 18, aí teria que continuar fazendo a distribuição eletrônica. Agora, para a gente saber o período, né? Eu preciso saber quem é a sua camada de valência, que foi a última camada distributiva. Quem foi a última camada distributiva? A terceira camada. Então, vamos verificar na tabela periódica. Aqui na tabela periódica, né, tá dizendo que a minha terceira camada é o terceiro período, né? Justamente esses elementos que estão aqui. Vamos verificar qual família o enxofre pertence conforme a distribuição eletrônica. O enxofre está localizado no terceiro período, né? Precisamos saber qual família ele pertence. Para saber qual família ele pertence, a gente tem que identificar qual subnível energético, que é o subnível da distribuição eletrônica. Nesse caso, né, vai ser P, o subnível, e no P está constando 4 elétrons. Se consta 4 elétrons, eu vou verificar lá no bloco do P, onde é que está o P4. E conforme o P4, no terceiro período, eu vou localizar o enxofre. Aqui está a tabelazinha. Aqui eu estou mostrando a representação dos P's. Então, eu tenho P1, P2, P3 e P4. O meu enxofre, ele está no subnível energético P4. E no terceiro período, né? 1, 2, 3. Ele está aqui nessa linha, no P4. Então, ele está justamente aqui acima, onde está o P4 aí mostrando para vocês. Vocês podem conferir na tabela. Conforme essa localização que a gente fez, o enxofre ele faz parte da família 6A. O elemento ferro, conforme a distribuição eletrônica, mostra que sua última camada é 4. Então, significa que ele está localizado no quarto período. Mas, quando for colocar em ordem, né, ordem de subníveis energéticos, o meu subnível final vai ser D6. Então, vocês podem verificar na tabela periódica, no quarto período, no bloco D, no sexto, vocês vão localizar o elemento do ferro. Aqui eu coloquei a representação das famílias. As famílias A, 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5º A, família do nitrogênio, 6º A, família dos halogênios, 7º A, família dos halogênios, 8º A, família dos gases nobres. Das famílias, coloquei os elementos que compõem essas famílias. Na família B, são os elementos de transições, são metais. Temos os elementos de transições internas e externas. Aí coloquei aí para vocês os elementos da família 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Esses são os elementos que compõem a família B e esses são os elementos que compõem a família A, conforme suas características. Essa é a primeira parte do nosso conteúdo do segundo bimestre. Até mais!